Fala pessoal, tudo bem? Mais uma aula de matemática começando. Eu sou o Pedro, nossa aula de número 12, tá? Mas antes da gente começar a aula, 3 coisinhas bem rápidas. A primeira é, eu espero que vocês estejam bem, espero que os familiares de vocês estejam bem também. Peço por favor para que vocês fiquem em casa se não tiver motivo importante que faça vocês saírem de casa, tá? Vamos continuar nos cuidando, vamos continuar mantendo esse isolamento, por mais que tenha essa flexibilização. Esse período vai passar e a gente ficar em casa é parte fundamental para que isso aconteça da forma mais rápida possível, tá? A segunda caso vocês tenham dúvidas, por favor, não fiquem com vergonha, não fiquem com medo, tá? De procurar a gente. A gente está aqui para ajudar vocês. Eu sei que eu falo isso muitas vezes, mas não insisto, eu continuo insistindo. Por favor, procurem a gente. E a terceira coisa essa aula vai ser um pouquinho diferente das outras aulas que vocês tiveram comigo. Por quê? Porque dessa vez não vão ter muitos exercícios. Aqui, na verdade, não tem exercícios, tem exemplos, tá? Mas por que não tem exercícios? Porque a gente vai fazer algumas demonstrações de umas relações, tá? E essas demonstrações envolvem bastante contas. Então a gente preferiu não fazer exercícios aqui com vocês e deixar para a lista. Então na lista vocês vão reparar que ela vai estar com um pouquinho mais de exercícios, tá? Então tá como sempre com o gabarito comentado, bem explicadinho. Mas tentem fazer, por favor, não deixem passar, tá? Tentem acompanhar. E procurem a gente caso tenha alguma dúvida, tá bom? Então agora sim vamos para a nossa aula. Hoje a gente vai falar de relações trigonométricas no triângulo retângulo, ângulos notáveis e relações trigonométricas em um triângulo qualquer. Claro, sempre acumulando conteúdo, né? Sempre a gente está pegando o que a gente já viu e vendo um pouquinho mais a fundo, né? Dando um zoom e sabendo mais coisa, agrupando conhecimento, tá? E mais a matéria central, né? O tema central é trigonometria. E o que é trigonometria? Bom, trigonometria é uma palavra de origem grega que remete à medida de 3 ângulos, né? Trígono, de 3, né? E metria de medição, né? Medida. E os estudos dessa área da matemática voltam-se para os triângulos, né? Que são os polígonos com 3 lados, com 3 ângulos. E em um primeiro momento, a trigonometria estuda algumas propriedades e relações dos triângulos retângulos, que vai ser a primeira coisa que a gente vai ver. E depois relaciona as medidas dos lados dos triângulos com as medidas dos ângulos. É importante a trigonometria porque antigamente, essa parte aqui é importante, que relaciona as medidas dos lados com os ângulos. Porque antigamente só se relacionava lados com lados e ângulos com ângulos. A trigonometria, o estudo dela, nos possibilita relacionar ângulos e lados simultaneamente. Por isso que ela é importante, tá bom? Então a gente vai fazer conta usando lado e ângulo e é basicamente a trigonometria, tá bom? É isso que é trigonometria. Então, nosso primeiro tópico, relações trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, o triângulo retângulo é esse aqui, né? É o triângulo que possui um ângulo reto, correto? Bom, nesse triângulo eu marquei um ângulo x qualquer, tá? Escolhi esse aqui, x em vermelho, escolhi esse x. Então, para esse x aqui, eu escolhi ele, não foi? Eu estou analisando do ponto de vista desse ângulo aqui, tá? Então, por ele, esse lado aqui do triângulo é o cateto adjacente, que é o cateto colado, lembra da última aula? Esse aqui vai ser o cateto adjacente, que é o cateto que está aqui, do lado dele, né? Esse aqui vai ser o cateto oposto, porque está oposto a esse ângulo, tá? E quem é esse lado aqui continua sendo a hipotenusa. Claro, esses dois lados são catetos, né? Mas esse aqui vai ser o cateto adjacente, que é o cateto próximo do ângulo, colado do ângulo, do lado do ângulo. E esse aqui vai ser o cateto oposto. Se a gente escolhesse esse ângulo aqui para analisar, esse aqui seria o cateto oposto, esse aqui seria o adjacente, mas isso aqui, esse lado continuaria sendo a hipotenusa, tá? Então, quando a gente for ver essas relações, a gente está partindo do princípio de que a gente está escolhendo um ângulo, tá bom? A gente está analisando do ponto de vista daquele ângulo. Beleza? Então, já que eu estou escolhendo aqui esse x que está aqui, esse é o cateto adjacente, esse é o oposto e essa é a hipotenusa. Beleza? Então, olha só. Por que a gente fez esse estudo? Porque a gente vai descobrir o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo, tá? Quem vai ser o seno? O seno do ângulo x vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo
vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Pelo ponto de vista desse ângulo aqui. Se a gente escolhesse esse outro ângulo aqui, sei lá, alfa, esse aqui seria o oposto e esse aqui seria o adjacente, tá? Mas as fórmulas de seno, cosseno e tangente se mantêm. É seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Pô, tem uma forma fácil de gravar isso? Tem. Não me xinguem, não queiram me bater, mas foi assim que eu aprendi e vou passar para vocês. É tão ruim que é bom, porque fica na cabeça. É a regra do soca à toa. Pensem num boxeador, por isso a luva de boxe, tá? Bem literal mesmo. Pensem num boxeador que soca as pessoas, não as pessoas, porque isso é muito agressivo, mas soca as coisas à toa, soca lá o boneco de treino à toa. Então o que ele faz? Ele soca à toa, né? Porque ele é boxeador. Então olha só, soca à toa. Aqui, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. Lá, claro, né? Oposto e adjacente são os catetos e H sendo hipotenusa. Então, ó, só catoa dá essa formulazinha aqui, as três formulazinhas, tá? De seno, cosseno e tangente. É ruim, mas é bom, ajuda a gravar. E se ajudar vocês a gravar, ótimo. É isso que importa. É claro que vocês têm que saber o que é, mas isso aqui é só um jeito de ajudar vocês a lembrar no momento de desespero ou no momento de esquecimento. Beleza? E uma anotaçãozinha aqui, como a gente estava calculando pelo x, né? Então, ó, o seno vai ser 100x, tá? Cosseno, cos x, tangente, tan ou tgx. É uma anotaçãozinha que a gente escreve para não ficar escrevendo, né? Seno dx, cosseno de x, tangente de x. Então, tá aqui, ó, é uma anotaçãozinha usada, tá? Às vezes vai estar sem parênteses, também é normal, mas sempre que vocês virem sem cos, tan ou tg, a gente está se referindo a seno, cosseno e tangente daquele ângulo. Beleza? Bom, um exemplinho. A gente vai achar os valores de seno, cosseno e tangente, mas nesse caso é θ. E como eu falei no slide anterior, sem parênteses aqui, mas é aquela notaçãozinha, tá? Seno, cosseno e tangente de θ. Então, olha só. Dei aqui um ângulo, tem vários triângulos, calma, não se desesperem, ó. O θ tá aqui, né? E olha só, triângulos retângulos. Aqui, esse triângulo aqui, ó, o ABC é retângulo, o DS é retângulo e o EFC também é retângulo, né? Aqui, ó, o ângulo reto, aqui o ângulo reto, aqui não tá, mas ele é reto também, tá? Então, a gente está pedindo seno, cosseno e tangente de θ. Botei aqui nossa cola, seno, cosseno e tangente, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa, adjacente hipotenusa, oposto adjacente, só que à toa. Então, vamos ver, quem é o seno de θ? Bom, o seno de θ vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se esse aqui é o θ, quem é o cateto oposto? É o 4, ó. Tá oposto a ele, é o 4. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa daqui, ó. Oposta a um ângulo de 90 graus, né? Então, é 5. Então, se é oposto sobre a hipotenusa, o seno vai ser 4/5. Beleza? Mas olha só. Isso aqui é no triângulo 1, correto? No triângulo, vamos chamar de 2, no DEC, o seno dele vai ser a mesma coisa? Bom, tem que ser, né? Porque esse ângulo aqui não mudou, ó. Por mais que o triângulo tenha aqui aumentado de lados, né? Os lados, a abertura, os ângulos continuam os mesmos. Aqui, ó, continua sendo 90 graus. Esse ângulo aqui continua sendo θ. E esse ângulo aqui, se fosse alfa, seria alfa aqui também. E seria alfa aqui também. Acompanhe pelo cursor, tá? Então, olha só. O seno de θ vai ter que se manter, mas o triângulo aumentou. E aí, vamos ver o que acontece. Então, para esse triângulo 2, o seno seria, mais uma vez, oposto sobre a hipotenusa. Só que o cateto oposto agora é 8, né? E a hipotenusa é 10. Beleza. 8 dividido por 10, se a gente simplificar por 2, a gente volta a ter o 4/5. Então, ó, se manteve, viu? Da mesma forma, para o triângulo 3 seria 12 dividido por 15. São frações equivalentes, correto? Se a gente simplificar 12/15 por 3, a gente chega no 4/5, tá bom? Então, esses lados aqui são proporcionais. Repara que, ó, de 4 para 8, a gente soma 4. De 8 para 12, a gente soma 4. Aqui, de 5 para 10, a gente soma 5. De 10 para 15, a gente soma 5 também. Então, eles tiveram acréscimos iguais, aumentos iguais, e os lados são proporcionais. Beleza? Isso prova que, por mais que os triângulos sejam diferentes, ó, o seno vai ser sempre o mesmo. Da mesma forma vai ser para o cosseno, da mesma forma vai ser para a tangente. Vamos ver. O cosseno agora. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. O adjacente agora, aqui, ó, o adjacente é 3. A hipotenusa é 5, então tem que ser 3/5. Beleza, para o triângulo 2 vai ter que ser
6, que é o cateto adjacente, sobre 10. 6 décimos, que se simplificar por 2, perdão, é 3 quintos. E no triângulo 3, no maiorzão, vai ter que ser 9 sobre 15, e é 3 quintos, frações equivalentes mais uma vez. Beleza, e agora para a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, né? Então, olha só, o oposto aqui é 4 e o adjacente é 3, então tem que ser 4 terços. Aqui no triângulo 2, 8 sobre 6, que mais uma vez, se a gente fizer a simplificação por 2, 4 terços. E no maiorzão vai ter que ser 12 sobre 9, perfeito, tá? Então, o seno, cosseno e tangente de θ está dado. Agora, considerando aquele mesmo triângulo, mas agora, ó, eu quero os valores de seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta, não mais θ, beta. Então, ó, aquele ângulo aqui embaixo eu tinha chamado de θ e agora esse aqui eu chamei de beta, tá? Mais uma vez, botar nossa colinha e agora eu vou botar aqui os valores do θ que a gente calculou no slide anterior, só para a gente comparar, tá? Então, o de θ a gente achou lá no slide anterior, a gente bota na forma de fração irredutível, né? A gente deixa aqui na forma simplificada, 4 quintos, 3 quintos e 4 terços, beleza. Agora vamos ver pelo ponto de vista do beta. Pelo ponto de vista do beta, quem vai ser o seno? É o oposto sobre a hipotenusa. Quem é o oposto aqui ao beta? O oposto ao beta é o 3, né? Então, 3 dividido por 5. 5 é a hipotenusa. Então, seno de beta, 3 quintos. Cosseno de beta, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O adjacente está aqui, ó, o 4, a hipotenusa 5, 4 quintos. E a tangente de beta vai ser o oposto sobre o adjacente. Quem é o oposto? 3. Quem é o adjacente? 4. Então, vai ser 3 quartos. Agora, reparem. Olha só. O seno de θ, que é 4 quintos, é igual ao cosseno de beta, que é 4 quintos, né? Ó, seno de θ, cosseno de beta. São iguais, né? Da mesma forma, o cosseno de θ, que é 3 quintos, é igual ao seno de beta, que é 3 quintos. Iguais. E a tangente, se a gente reparar, um é o inverso do outro. Se eu inverter 4 terços, eu tenho 3 quartos, tá? Então, eles são inversos. Isso tem alguma relação? Claro que tem. O que vai acontecer? Tem as relações trigonométricas de que o seno de θ vai ser igual ao cosseno de beta, o cosseno de θ vai ser igual ao seno de beta, e a tangente de θ vai ser 1 sobre, que é o inverso da tangente de beta, se esses ângulos somados deem 90 graus, ou seja, se eles forem complementares. E é justamente o que acontece no slide anterior, porque olha só, se esse ângulo aqui vale 90 graus, a soma desses dois tem que ser 90 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus, correto? Então, beleza. Então, a gente vai ter essas relações aqui, elas vão valer se esses ângulos forem complementares. Mas, além disso, a gente tem mais duas relações, que é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que é o mesmo ângulo, tá? Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Essa a gente chama de relação fundamental 1. E a outra é que a tangente de θ pode ser o seno do ângulo dividido pelo cosseno. A gente tinha visto que a tangente era o oposto, o cateto oposto sobre o adjacente, né? Só que a gente vai mostrar que a tangente também pode ser obtida dessa forma aqui, dividindo o seno pelo cosseno do ângulo, tá? Essa que a gente chama de relação fundamental 2. E como eu tinha dito para vocês que a gente ia fazer algumas demonstrações, vou mostrar para vocês a demonstração da relação 1 primeiro. Claro, depois a gente vai partir para 2, tá? Então, olha só, a relação fundamental 1 nos diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado daquele ângulo é igual a 1. Ó, não é o ângulo ao quadrado, é o valor do seno e do cosseno ao quadrado, tá? Então, a gente vai achar aquele valor do seno e do cosseno e elevar ao quadrado. Eles dois somados têm que ser iguais a 1, tá? Vamos provar, demonstrar essa relação. Bom, primeira coisa, peguei um triângulo aqui qualquer, né? Triângulo qualquer não, claro, um triângulo retângulo, mas de lados medindo quaisquer medidas, tá? ABC. E marquei aqui o ângulo X, que vai ser sob o ponto de vista dele que a gente vai analisar. Claro que tem aqui o outro ângulo, né, que a gente poderia ver também. Tá, então peguei aqui o X, beleza? Então, olha só, por Pitágoras, a gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E Pitágoras, beleza? Normal, que a gente já sabe fazer. Então, tá. Dividindo tudo por A ao quadrado, eu vou ter aqui, ó, A ao quadrado dividido por A ao quadrado, B ao quadrado dividido por A ao quadrado e C ao quadrado dividido por A ao quadrado. Só que olha só, A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1, né? Eu estou pegando uma coisa e dividindo pela própria coisa. Isso dá 1. Então, eu vou ter que 1 é igual a B ao quadrado sobre A ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. Beleza. Então, olha só.
Botando aqui esse quadrado em evidência, porque olha só, tanto b quanto a estão ao quadrado, né? Então, posso aqui botar aqui, ó, um parênteses dizendo que o b sobre a está ao quadrado. Da mesma forma, eu faço isso no c sobre a, tá? Então, eu não roubei, tá? Não estou inventando coisa, só estou mostrando que se esses dois aqui, tanto o numerador quanto o denominador estão ao quadrado, a própria fração está ao quadrado. Da mesma forma, eu fiz isso, tá? Para o c sobre a. Beleza. Só que agora vamos ver quem é b sobre a e quem é c sobre a. Olha só, se a gente for ver o seno de x, quem é o seno de x? Seno, ó, é o só cateto, só. Então, é o oposto sobre a hipotenusa. O seno vai ser cateto oposto, que é o b, sobre a hipotenusa, que é o a. Então, o seno de x é b sobre a. E quem é o cosseno? É o adjacente sobre a hipotenusa. Então, é c sobre a. Então, a gente tem que o seno de x é b sobre a, cosseno de x, c sobre a. Que é justamente aqui, ó. Aqui o seno de x aqui dentro, que é o b sobre a. Aqui o cosseno, que é c sobre a. Então, a gente tem que 1 vai ser igual. Quem é b sobre a? Seno, só que está ao quadrado, né? Então, ó, 1 igual a seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, justamente o que a gente queria mostrar, né? Aqui, ó, o seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado daquele ângulo é igual a 1. Aqui, claro, eu botei θ, aqui eu botei x, o que vocês têm que entender aqui. O seno ao quadrado de um ângulo, mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, somados, né, claro, é igual a 1. Beleza? Então, provamos a relação fundamental 1.